Aí, então vamos lá, pessoal. Então a reunião foi convocada assim meio que urgente, porque a gente encontrou algo, um problema no horário no RCO. Então vocês sabem, né? Vou voltar aqui, vou retomar que até o ano passado a terceira série ela tinha só pré-aula. Fazíamos desdobre de professor, fazia toda aquela questão do professor fazer aula assíncrona no horário que antecedia a aula do noturno, né? Que era lá a base de umas 6, 5 horas, algo do tipo, dependendo da escola. Ontem eu fiz uma reunião do noturno, né? Lembra que eu avisei, passei lá um banner avisando que teria um alinhamento com os docentes e pedagogos. Pouquíssimos participaram, então acho importante vocês compartilharem no grupo de professores de vocês do noturno aquele vídeo que eu postei. Eu sei que o vídeo tem 1 hora, mas ele está super bem explicadinho, tem até as dúvidas de todo mundo que levantou sendo respondidas, porque assim, ontem à noite eu consegui perceber que vários horários estão errados. Tá? Os horários do noturno estão com problemas. E os próprios professores apontaram isso. Então, é importante que depois a gente faça essa verificação, que vocês façam essa verificação depois da minha fala, para ver se está alinhado com o que eu vou falar com vocês, certo? Então, a primeira coisa é só para lembrar. Então, vamos retomar como, então, focando primeiro que a gente está falando do ensino médio noturno, e sem esquecer que a gente está falando agora do ensino médio noturno, primeira e segunda série. Nós não estamos falando aqui da terceira série. Estamos falando da primeira e segunda série. Por quê? Terceira série continua como estava, pré-aula, aula assíncrona. Feito, acabou por aqui. Então, o nosso foco aqui é primeira e segunda série, que é o que entra na nova resolução e que tem essas mudanças que aconteceram, tá? Então, devido à oferta do ensino médio noturno, agora com o itinerário formativo de aprofundamento, que a gente chama de IFA, nós tivemos uma mudança no RCO. Então, graças a Deus, pelo menos isso conseguiram fazer, né? Conseguiram mexer, fazer um RCO novo para nós, para a gente poder acrescentar essas aulas que foram modificadas. Por quê? Ontem eu até expliquei que é uma exigência. Vocês estão me escutando bem? Só dá um joinha para ver se estão escutando bem. Tá, que tá barulho aqui no fundo, mas acho que tá para escutar, né? Mas assim, o que nos foi passado, não foi passado, não, na verdade, o documento do MEC orienta que o ensino médio noturno precisa ser ofertado da mesma forma que o diurno, mas a gente sabe que não cabe as 6 aulas no noturno, e por isso são 5, e aí sobra essas aulas que faltam, né, que vai faltar para completar as 30 horas, são online. Então, isso que a gente não pode esquecer, ela não é mais assíncrona. O termo que nós usamos agora é híbrido, tá? Então, por isso que teve essa mudança no RCO. Então, o problema que está acontecendo, deixa eu só passar aqui, só para a gente lembrar uma coisa. Então, agora, como que está o horário de... Esquece esse X que está aqui, tá? Esquece o X que está aqui por enquanto. Então, vocês estão vendo o horário ali na tela, certo? Então, este horário aqui é como tem que estar o horário de vocês, apesar dele poder estar em variações aí de montagem de aulas, mas ele precisa ter obrigatoriamente 2 aulas por professor do itinerário, a gente está falando de itinerário formativo, tá? FGB, todas são presenciais, todas têm que estar no horário. A diferenciação vai ser para o itinerário formativo de aprofundamento. Então, aqueles 3 professores do IFA, daí depende do IFA que vocês ofertam, tem gente que está ofertando lá humanas. Então, lá em humanas vai ter cultura e sociedade e literatura e sociedade, já nem lembro mais de tanto nome que tem na minha cabeça. Mas a gente tem lá os projetos integradores do itinerário formativo. O que a gente precisa se atentar é que o itinerário formativo é e dentro dele tem 3 componentes. Cada componente desse daqui tem 2 aulas. Ou seja, cada itinerário formativo tem 6 aulas. Então, vocês estão vendo aqui no meu horário que eu tenho aqui. Opa! Peraí. Eu tenho aqui, ó, uma aula de IFA. Tá vendo? Esse aqui é o IFA 1. Então, o IFA 1 tem 2 aulas. O IFA 2 tem 2 aulas. O IFA 3, 1 e 2 aulas, certo? Então, cada IFA está aí certinho. Deixa eu tirar o áudio do WhatsApp para não ficar fazendo barulho. Cada IFA cada componente tem que ficar com 2 aulas. Esse foi um problema que os professores apontaram ontem. Tem um professor que me falou, mas Cíntia, no meu horário eu só estou com uma aula, não tem a outra aula. O professor tem que trabalhar 2 aulas de 50 minutos. A gente não está falando aqui de hora de atividade, a gente está falando de aula-aula.
Então, o que acontece? Nessas aulas aqui, que nós temos os 3 juntos, vai ter cada semana um presencial. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Eu sei que é confuso para a gente, porque é uma nova formatação, mas eu acho que agora está mais claro, porque como abriu o RCO, ficou mais claro para a gente, né? Quando a gente tem o desenho lá, fica mais claro. Então, aqui nós temos 3 professores no RCO cadastrados, os 3, tem que ir lá no RCO os 3. Só que cada semana um entra em sala. Os outros 2 não ficam em hora atividade. Os outros 2 vão entrar lá no Classroom, fazer postagem, responder a aluno, vão fazer interação no online. Assim como nesses outros horários que eles estão aqui, eles não estão em hora atividade. Eles estão no horário online, que é para olhar Classroom, dar presença para aluno, dar falta, postar vídeo. O Classroom não é só um depósito de atividades. Eu deixei isso claro para os professores ontem. Ele é um espaço para interação. Então, esse horário tem que ser muito bem usado pelos professores e vai caber vocês gestores e aos pedagogos fazer esse acompanhamento. Tá? Se o professor está postando, está interagindo com o aluno, porque o híbrido é interação. Pode falar, Simone. Simone? Cíntia, os professores só vão fazer rodízio no dia que eles estão os 3 juntos. Os Exato. outros dias é tudo lá postar atividade. É isso, Exata, né? isso mesmo, Simone, porque Amém. aqui, por exemplo, está cadastrado uma FGB e um IFA, certo? O professor da FGB está lá na sala, dando aula normal, não tem interferência nenhuma com o itinerário formativo, porque esse professor aqui do itinerário formativo vai estar lá na sala dos professores, acessando o Classroom, respondendo aluno, postando atividade e fazendo o que ele tem que fazer. Isso aqui está claro para todo mundo? Perfeito. Então é isso que eu quero saber. Se isso aqui está claro antes de eu chegar agora na outra parte. Porque agora a gente vai chegar no problema que foi encontrado. Tá? Então, qual o problema que foi encontrado? Que não tem orientação nenhuma que proíba o mesmo professor, ou um professor, pegar 2 componentes diferentes. Não existe uma orientação, não saiu nenhum documento proibindo professores de pegarem 2 componentes no mesmo itinerário formativo. E não saiu por quê? Nós temos que entender que a nossa realidade é uma, mas o Paraná é imenso e temos várias realidades. A gente tem escolas de campo, de municípios menores, que se o mesmo professor não pegar 2 componentes, a escola fica sem professor. Então, o que a gente prefere? Que o professor pegue 2 componentes, ao invés da escola ficar sem professor, dos alunos ficarem sem a aula. Aí, o que aconteceu? Esse mesmo professor, que aqui no meu exemplo, o professor João, ele foi lá e pegou o componente lá em Cultura e Sociedade, né, no projeto integrador de Cultura e Sociedade, ele foi lá e pegou o componente de História e de Geografia, porque ele tem as 2 formações, ele tem as 2 licenciaturas. Ele pegou História e Geografia, mas o professor consegue fazer 2 atividades ao mesmo tempo? Ele vai conseguir estar lá dando aula para o aluno presencial e ele vai conseguir estar no Classroom ao mesmo tempo? A gente sabe que a gente faz 1000 tarefas, mas não pode, tá? E isso é caso de Ministério Público, se o professor estiver fazendo 2 atividades diferentes ao mesmo tempo, não pode. Então, o que nós teremos que fazer nas escolas que possuem esse caso? Todas as escolas, deixando bem claro, todas as escolas noturno, só noturno, que possuem o mesmo professor com 2 componentes diferentes no mesmo itinerário, tá? Tem que ser o mesmo itinerário. Se for itinerário diferente, tá de boa, não tem problema nenhum. Mas se for no mesmo itinerário, esse professor vai ter que, a escola, né, o gestor, o secretário, vai precisar mudar o horário desse professor toda semana. Porque aí, neste caso, o professor não vai poder, ficar aparecendo aqui junto com com o outro professor. Não pode aparecer João e Cíntia, por exemplo. Tem que estar só João e Cíntia. Daí, essa outra aula do João aqui, eu vou ter que jogar em algum outro dia. Vocês me entenderam? Então, essa mudança vai precisar ser feita sempre que esse professor João tiver aula presencial. Então, assim, a SED, o que a SED falou para a gente? Que essa mudança semanal, nem sempre semanal, a cada 2 semanas, 2 semanas sim, uma não, né? Então, essa mudança no horário, ela vai precisar acontecer. Até então,
em fevereiro, porque eles nos falaram que em março vai ter uma mudança de sistema e vai conseguir acompanhar isso daí dentro do próprio sistema, a gente não vai precisar ficar mudando. Mas eu não garanto isso para vocês, tá? Não vou falar vai acontecer porque eu não sei. E a gente só sabe que as coisas vão acontecer quando elas acontecem de verdade, tá? E isso, quem que tá aqui pelo Carmela? Deixa eu ver. Isso, quando o professor tiver com os 3 componentes, aí tem que mudar toda semana. Se ele tiver com 2 componentes, a gente muda semana 1, semana 2, a 3 não precisa. Aí começa de novo. Agora, se o professor está com os 3 componentes, precisa mudar toda semana. Vai ter que colar um post-it aí na parede para não esquecer de fazer isso. Porque esse professor, ou às vezes até o próprio Ministério Público fazendo aí alguma... que eles já fizeram, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas as aulas assíncronas até hoje estão sendo respondidas na justiça, porque tem que explicar por que o professor tinha aula assíncrona, tá? Então, isso daqui, para não dar esse problema, a gente vai ter que fazer essa mudança. Então, o próprio professor pode recorrer, por que eu estava fazendo 2 atividades? Não tem lógica mesmo, o professor não vai conseguir estar em sala dando aula presencial e estar acompanhando o classroom ao mesmo tempo. Não tem como ele fazer 2 atividades diferentes ao mesmo tempo. Mesmo que ele fale assim, enquanto os alunos estão fazendo atividade, eu estou no classroom. Não pode. Ele está recebendo por 2 aulas de 50 minutos. Então, nós precisamos ser justos com todos os professores. Se ele recebe por 2 aulas de 50 minutos, temos que distribuir essas 2 aulas de 50 minutos de forma que ele cumpra integralmente as 2 aulas de 50 minutos presencialmente dentro da escola. Uma com os alunos e uma no online. Porque é obrigatório que ele esteja presencial na escola. Aqui, deixa eu pôr aqui. Eu tô com muita tela aberta, tá demorando para eu conseguir mudar. Aí, então aqui nós temos um exemplo, tá? Eles fizeram um exemplo aqui para nós. Então, o professor João está ministrando o componente 1 e 2. Tá vendo lá na minha tabela que tem o componente 1 e 2. Então, na semana 1, eu deixo o componente 1. Na semana 2, componente 2. Daí eu tenho que mexer. Na semana 3, componente 3, não mexo. Na semana 4 e 5, vou ter que mexer de novo, porque vai ser o componente 1, componente 2. Então, nós vamos ter que fazer essa mudança, tá? Então, igual tá na minha tabelinha aqui, ó. Essa daqui seria a aula presencial. Tá vendo que na aula presencial só tá aparecendo o componente 1 e o componente 3 como virtual. O 2 não apareceu aqui. Por quê? O 2 está aqui como virtual e está aqui como virtual também. Entenderam? Não sei se ficou claro. Esse é o ponto. Tá? Ficou mais ou menos. Eu sei, a gente recebeu essa mensagem. O dia que eu mandei mensagem para vocês foi o dia que eu recebi essa instrução, tá? A gente não tinha noção disso daqui ainda. Ele só aconteceu porque algumas escolas sinalizaram esse problema. Né? Algumas escolas falaram assim, mas espera aí, eu estou com o professor em 2 componentes, como o professor vai estar fazendo isso e fazendo isso ao mesmo tempo? Então, sinalizaram, foi aí que a sede percebeu, tá? Senão, caso contrário, ainda estava acontecendo, ninguém ia ter percebido, a não ser que a gente visse isso. Então, o que nós vamos fazer? Então, o professor João está lá, hoje nós estamos na semana 1. Então, eu vou deixar aqui na aula presencial, ele vai dar a aula presencial dele como componente 1, excluo o componente 2 dele daqui do horário, tiro lá do RCO e vou colocar em um outro horário. Vamos pôr na aula seguinte, porque o professor está na escola, ele já fica na aula seguinte cumprindo o online dele, certo? E aqui o componente 3 no mesmo horário, porque está online, não preciso mexer no componente 3. Aí na semana 2, eu vou lá, deixo aqui componente 2, deixo o componente 3 e o componente 1 que vai ficar online em algum outro horário. Pode ser antes, depois da aula, porque daí o professor não precisa vir outro dia, ele já fica ali, já cumpre o online dele seguido. Que ele cumpriria, né, ali no caso, no mesmo dia, tá? Para ele não precisar voltar outro dia. Tanto que lembra que eu pedi para vocês tentarem, eu sei que é difícil de montar horário, eu sei que não é fácil, porque tem estágio probatório, tem formadores, tem tudo isso, eu sei que às vezes não conseguiram colocar os 3 professores para fazer a hora de atividade juntos, mas o horário presencial, os 3 precisam estar juntos na escola, isso não tem como, por quê? Os 3 vão revezar, vocês podem sim, se faltar um professor, pedir para que o outro entre, tá? Porque os 3 estão disponíveis ali para o presencial. Alguns me falaram assim, Cíntia, eu posso pedir para os 3 entrarem no mesmo horário para dar aula? Isso é uma conversa entre vocês e os professores. Eu acho super, eu até comentei ontem, é super legal se esses 3 professores conseguirem entrar em sala, pelo menos nas primeiras semanas, para fazer uma apresentação.
né, apresentar o projeto, apresentar como que vai ser, o que cada um vai fazer. Então, isso já ajuda bastante nessa interação, vamos falar assim, a fazer com que os alunos tenham mais vontade de participar, né, da aula do itinerário formativo, ainda mais os alunos do noturno, que a gente sabe que são mais desmotivados, que estão ali cansados, que nem sempre querem estar na escola, né, tem tudo aquilo. Então, acho que esses componentes, né, o itinerário formativo por meio do projeto integrador, ele veio para incentivar. E eu não estou falando de puxa-saquismo, não, que eu achei muito legal os projetos, eu li os cadernos, estou terminando de ler o último aqui, e eu achei super legal as ideias do projeto, então acho interessante isso. Vou perguntar, alguma dúvida? Pessoal, coloca no chat para mim o nome, tá? O nome da escola aí, pelo menos, para eu saber quais escolas participaram certinho. Alguém tem uma dúvida? Cíntia, só para confirmar, tá? Bom, não, claro. Vocês não precisam ter vergonha, tá, gente, de perguntar, porque eu sei que não tá fácil. Vai lá, Shirley. Entrando um pouquinho atrasado, no nosso caso, que são uma professora para os 3 componentes, nas aulas virtuais, então cada um junto com uma FGB, né? Eu não vou deixar nenhuma junto, igual tá o modelo aqui. Isso, né? Isso. No seu caso, que ela pegou os 3 componentes, vai ter que mudar toda semana. Tá? Então, você é o secretário que tem acesso ao horário no RCO, vai ter que mudar toda semana, evitando dela ficar junto no horário. E o rodízio que ela vai fazer vai ser dos componentes. Numa semana é componente tal, depois o outro, fazendo rodízio, mas na mesma pessoa, só mudando o componente. Isso, exatamente. Só isso que você vai ter que fazer. Tá? Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Fala assim, Cíntia, a dúvida vai surgir na hora que eu for mexer aqui no horário. Na hora que eu começar a fazer esse horário. Você estando disponível para a gente na hora que surgir a dúvida, tá de bom tamanho. Porque... Não, tranquilo. Beleza, obrigado. Não, vocês podem. Às vezes eu não respondo vocês à noite, gente, porque à noite eu trabalho em outro lugar, tá? Eu dou aula na Unopar à noite, então às vezes nem sempre eu consigo responder. Mas assim, durante o dia, conforme eu vou liberando aqui de um meet para o outro, eu vou respondendo a vocês, não se preocupa, tá? Eu não vou pedir para vocês mandarem o horário, porque o horário vai mudar toda semana. Mas se vocês quiserem falar assim, Cíntia, me ajuda a fazer uma simulação aqui, manda para mim que eu vou ajudando vocês. Tá? No que eu puder, eu vou ajudar. E se eu não conseguir responder, eu vou buscar quem me ajuda também. Porque né, às vezes pode ser que eu não tenha a resposta. Em qual momento os alunos vão até o class para realizar as atividades? O Diogo, o class pelos alunos tem que ser feito fora do horário de aula. Então é igual a era assíncrona, os alunos vão fazer fora do horário de aula. Tá? Eles não vão fazer, porque assim, ontem até me perguntaram, mas o professor vai estar no online e os alunos vão estar no presencial, no online? Não. Os alunos estão assistindo a aula que está acontecendo presencialmente. O momento online ele tem 7 dias para fazer a interação que o professor pediu. Ontem eu dei até exemplos, assim, não precisa ser uma atividade. O que o professor pode fazer nesse ambiente online? Ele pode postar um vídeo e pedir para os alunos comentarem o vídeo. Ou pode pedir para que cada aluno poste uma foto sobre algum assunto, poste uma frase, não sei, o professor tem que usar a criatividade dele, eu sei que esses professores têm bastante criatividade, porque eu quando estou em sala, eu invento milhões de coisas. Então ele vai lá, posta essa atividade, o aluno tem 7 dias para ele postar a interação dele, valendo a presença. Para não cair o BI de vocês, o professor já começa dando presença para todos. Lembrando que a presença no online é a letra D, tá? No online é a letra D. Então, o professor coloca lá a letra D para todo mundo. Aí, daqui 7 dias, esse professor vai lá dentro do Classroom, ver todos os alunos que interagiram, os que não interagiram, ele vai dar um F de falta. Tá? O que muda é só a presença. No presencial, a presença é um C, e no online, a presença é um D. Tá? Isso daí que eles não podem esquecer também. E colocar lá no comentário, tá lá na orientação, quem não tiver com a orientação, me manda, que eu mando o documento para vocês. Mas ele tem que fazer um comentário específico lá, que a presença do aluno é atribuída conforme a interação no Classroom, tá? Ele pode fazer esse comentário lá dentro do LRCO com a presença, com a observação dos alunos. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos pensar assim, gente, está começando. Tá começando, logo vai amenizar, vai ficar mais tranquilo, a gente vai começar a se entender, um vai começar a ajudar o outro, a gente vai começar a entender. Fora que, assim, essa semana eu já mandei mensagem para algumas escolas, eu vou começar a ir nas escolas, vou conversar com o pedagogo, com o professor, com o diretor que estiver disponível, para ir tirando as dúvidas de vocês aí mais individualmente dentro da escola também, tá? Vou começar a minha caminhada essa semana e até abril eu quero ter visitado todas, certo?
E se vocês tiverem dúvida, como a gente falou, podem ligar aqui para mim, mandar mensagem que eu vou respondendo conforme eu vou conseguindo. Combinado? Então é isso, pessoal. Obrigada. Podem voltar aí para a correria de vocês. E eu aqui para minha. E até mais, tá bom? Bom trabalho.